Glória a Deus, amém? Quantos estão felizes pela vigília desta noite? Fale para o seu irmão, Deus está aqui. E quando Ele se manifesta, quando Ele chega, Ele não quer ir embora. Amém? Aleluia. Há momentos na unção, irmãos, que nós temos que ser suficientemente espertos para saber que Deus não entrega tudo de uma só vez. Amém? A unção, há horas que ela vem por ondas. Vem uma onda e enche tua vida. Você diz, oh, já recebi, já senti glória, já estou pronto para ir embora. Não é assim. A onda que vem depois é maior. E se você já está cheio, imagine o que acontecerá depois. Amém? Assim que, às vezes, de verdade é que eu sinto dor quando as pessoas recebem o som e se movem. Porque comecei, isso já está bom. Quando Deus tem muito mais todavia. Amém? Esta é uma noite especial. Você já fez as coisas que tinha que fazer, já estão despedidos todos, amém? Agora o que fica, fica. Pode falar aleluia? Glória a Deus. A Bíblia nos ensina no livro de Colossenses, não procure, você tem Bíblia, você não é na casa, amém? É só para você saber, aí está na Bíblia. Fala o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele antes de que todas as coisas, amém? E todas as coisas nele sobrevivem, nele existem. Pode falar aleluia? Diga, todas as coisas começaram em Jesus Cristo. Antes dele não existia nada, pero Ele foi o Criador de todas as coisas, seja qual seja o nome da criação. Todas essas coisas foram criadas para publicar a glória de Jesus. Ele é sobre toda a criação. Fale, Ele é sobre toda a criação. Deus está inserindo em ti código nesta hora. Deus está inserindo uma força de unção para que você entenda tudo que vai nesta noite. Amém? Diga, toda a criação, ela tem que servir e honrar ao Rei dos Reis, ao Senhor Santo. Só Ele pode receber adoração, porque só Ele é o Criador, e Ele é a cabeça de todas as coisas. E Ele é o Criador, e Ele é a cabeça de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E toda a criação, seja qual seja seu nome, elas o adoram, porque elas sabem que só Ele é o Senhor. Amém? Aleluia. No livro de Daniel, nos fala outra verdade importante a respeito a isto. Diz Daniel, tendo uma visão: estava vendo eu na visão da noite, e aqui nas nuvens do céu vinha alguém como filho do homem, que veio até o ancião de dias, e lhe fizeram aproximar-se diante dele, e lhe foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, para que todo o Brasil, todas as nações, todas as línguas, inclusive a portuguesa, lhe sirvam. E seu domínio é domínio eterno, e nunca passará, e seu reino é que jamais será destruído. Amém? Fale, o Senhor Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor da criação, e Ele é Rei dos Reis, e seu Filho Jesus Cristo recebeu dele o trono e o poder e a autoridade. Por lo tanto, toda a glória,
toda honra, toda sabedoria, todo esplendor, todo domínio seja dado a Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno. Jesus Cristo, o Deus e o Senhor da terra. Amém? Pode falar aleluias? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Nesta noite nós vamos falar sobre os corpos angelicais. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Estão aí? A igreja nós temos crescido, nós temos escutado muito respeito ao ministério dos anjos. E temos aprendido muitas coisas respeito a como se mexem, a como eles se movem. Amém? A Bíblia está no Antigo e Novo Testamento cheia de passagens que falam do ministério dos anjos, interatuando com a vida dos homens, interatuando com a vida de Jesus Cristo, interatuando com a vida da igreja depois da ressurreição de Jesus Cristo. E ainda é anunciado que antes do fim dos tempos, os anjos estarão trabalhando. Ou seja, que você pega a Bíblia, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, em toda elas está o ministério dos anjos. Amém? Sejam eles no rango de autoridade ou no nome que você queira determinar. Pero está a presença manifesta dos ministérios dos anjos. Amém? É uma verdade que nós não podemos ignorar. Nos tempos de Jesus havia uma seita que negava a existência destes seres. Essa seita confrontou o ministério de Jesus. Pero no fim dos tempos, depois da morte dos apóstolos, elas se inseriram dentro da igreja mãe ou da igreja católica, que tinha assumido o controle de muitas coisas, até mesmo desta revelação. Pelo tanto, nos anos vindouros, lá pelo tempo da restituição da restituição da reforma da igreja, se restituiu algumas doutrinas básicas, pero muitas destas coisas ficaram perdidas no tempo por a falta de compreensão, porque aquela geração não encontrou a estratégia para poder restituir estes ensinos. Amém? Pero nós, como igreja de Cristo, que cremos na absoluta veracidade da palavra e também do que Jesus ensinou, cremos que assim como ele falou que os anjos vinham e subiam, e se referiu em muitas passagens das Escrituras, nós como corpo dele nós cremos que os anjos são espíritos ministradores, conforme diz a Escritura, dispostos ao serviço da igreja. Eles não recebem adoração, não recebem honra, não recebem oferta, mas eles auxiliam a igreja em sua tarefa, até que o corpo de Cristo seja formado sobre a terra, até que o Rei dos Reis se manifeste em grande glória. Amém? Até o momento de você que crê, que sabe do arrebatamento, até nesse momento estará a participação dos ministérios angelicais. Amém? Então não podemos ignorar essa realidade. Nós sabemos da existência deles. Pode falar aleluia? Há muita coisa que você pode, se você é recém-crente ou se você todavia não tem algum tipo de estudo, você pode pegar uma Bíblia, uma concordância, um dicionário e tratar de buscar nas Escrituras, pelo menos as citas bíblicas, onde fala a palavra anjos, e ler você mesmo, diretamente nas Escrituras, e você vai ver que Deus vai desenvolver em você, pelo menos um entendimento, para você saber quais são as funções destes seres a favor da igreja. Amém? Nós não oramos a anjos, nós oramos ao Senhor Todo-Poderoso no nome do Filho. Amém? Oramos ao Pai no nome do Filho, mediante a comunhão com o Espírito Santo. A Trindade trabalha e Deus responde. Deus responde de muitas maneiras. Deus responde por homens, responde pela natureza, sem pessoas. Deus responde pelos ímpios. Deus responde até por animais. E Deus responde por anjos. Ok? Não é que seja um único, exclusividade. Pero Deus se manifesta de uma forma multidiversa. Pero Ele segue sendo o único Senhor e o Rei dos Reis. Isso tem que estar presente todo o tempo deste ensino. Você tem que glorificar ao Rei dos Reis. Amém? Não estamos concorrendo em doutrina, não estamos concorrendo na posição de Jesus. Como falei outro dia, nenhum anjo, nenhum ser criado, por mais alto que seja sua posição na criação, ele pode se comparar ao esplendor da glória do Criador, que é o nosso Senhor. Amém? Todos eles foram feitos nada mais
que para servi-lo, como nós também fomos feitos. Amém? Glória a Deus. Você sabe que os anjos, em estrutura biológica ou em estrutura criativa, eles pertencem a um escalão mais alto que o homem. O homem está num padrão muito por debaixo das habilidades, dos dons dos anjos. Mesmo assim, o homem está destinado ainda a pregar aos anjos, ainda a governar sobre a natureza, porque o homem tem algo que os anjos não têm. Por exemplo, a sangue. Por exemplo, a restauração da vida de pecado à vida de santidade, a salvação. Nenhum anjo que serve ao Senhor foi salvo jamais, nem nunca será salvo. Eles não têm a experiência da salvação, porque eles foram criados perfeitos e perfeitos permanecem. E aqueles que saíram da santidade com Satanás e todos os demais que se rebelaram, nunca experimentarão a salvação, senão que já foram julgados e só aguardam o dia em que eles irão ser lançados no lago de fogo eterno. Fazendo simples, isso nos faz de nós, mesmo sendo menor em estrutura que os anjos, seres poderosos na natureza, porque a natureza divina de Deus foi inserida em nós em forma de salvação mediante a sangue de Jesus Cristo. Nenhum anjo, por mais que lute e que batalhe, ele não pode pedir auxílio pela sangue. Pero você cristão, você irmão, você pastor, você ministro, você pode clamar pela virtude da sangue de Jesus. E essa sangue vem te restituir, ela vem te salvar, ela vem te cobrir, ela vem te trazer a vitória. Aleluia. Estão ali? Mesmo assim, nós temos que compreender o ministério destes seres espirituais para que nós possamos ocupar da maneira correta e da maneira acertada a nossa posição na terra. Se os anjos não fossem necessários, eles não interveriam na vida de Abraão quando era preciso que uma nação fosse forjada. Se o ministério dos anjos não fosse necessário, eles não surgiriam na vida de Davi uma e outra vez, que de quem profetizou e de quem anunciou de grandes maneiras. Se não fosse necessário o ministério dos anjos, eles não surgiriam no momento em que Jesus Cristo tinha que encarnar em uma mulher. Pero eles foram os primeiros que notificaram que o tempo e a hora estava chegando. E eles anunciaram que o Senhor, o Rei do Rei, o Criador, ele faria o milagre de nascer de uma mulher. Estão ali? Se o ministério dos anjos não fossem necessários, eles não estariam inseridos na vida da igreja, mostrando que a salvação não era somente para uma nação, senão que a salvação era para todas as pessoas da terra. E isso foi anunciado mediante uma ministração angelical ao homem que era o pai, a pedra de fundamento da igreja naquele entonces, falando do apóstolo Pedro. Está aí? Se um ministério angelical não fosse necessário, Jesus não diria: advirtam ao anjo na igreja, falem ao anjo da igreja, anunciem ao anjo da igreja. Além dessa interpretação que você possa ter, Jesus mesmo falou: eu trouxe o meu anjo, ele te mostrou, ele te ensinou as coisas, ele te anunciou tudo o que está por acontecer. E João disse: sim, Senhor, ele me mostrou, ele me ensinou aquelas coisas. Então o ministério angelical não é uma coisa banal para você falar todo dia: eu vi. É uma coisa séria e importante. Não é como um chiclete que você toma e tira para aqui e para lá, senão que é algo santo. Eles permanecem num nível de santidade o qual todavia nós não experimentamos. Eles veem a face do Senhor, eles veem o rosto do Senhor. Pelo tanto, eles têm um encargo de parte do Eterno para a igreja, para o seu povo neste tempo. Pode falar aleluia? Diga: eu preciso compreender o ministério dos anjos, porque isso me levará a uma nova revelação de quem é Jesus Cristo. Se um mestre aqui na terra, se um ministério de um sacerdote aqui na terra, ele pode desenvolver em você conhecimentos e revelações da Sagrada Escritura, quanto mais estes seres que permanecem na comunhão com Jesus Cristo. Mesmo assim, todos esses seres angelicais, eles não só confessam ao Senhor, senão que eles te levam para adorar ao Senhor. João, em algum momento, se ele comete o erro, ele não viu naquele esplendor, ele pensou: uau, esse é o Senhor. Ele não entendia se aquele ser com tanta glória podia ser o Senhor. E ele postrou os seus joelhos, caiu sobre o chão e começou a adorar. E aquele ser disse: não, eu não sou, eu terei muita glória, mas eu não sou o Senhor. Adora a Deus. Está ali? Esse é o padrão espiritual.
e muitas coisas, e muitas mais, que vocês podem investigar nas escrituras, você pode analisar na palavra do Senhor, em tantos livros que vão te ensinar a operação do ministério angelical. Eu vou saltar todas essas coisas, eu vou saltar tudo isso, assumindo que teu espírito já recebeu. Eu quero entrar diretamente na composição dos corpos angelicais, porque cada um deles tem uma composição diferente, porque cada um deles tem uma natureza diferente, porque cada um deles tem uma estrutura diferente do outro. E quando você compreende a revelação que há na forma, na figura, na função de cada um deles, você entenderá que para você se mobilizar sobre a terra, você não tem somente alguém que te guarda para você não tropeçar, não é que te guarde para pecar, senão que você tem forças espirituais que estão em teu favor, que são e quase que infinitamente mais poderosas que todas as forças das trevas, e que nenhum demônio, nenhum trono, nenhum principal de escuridão, nenhum dos 12, nem do servente, nem das 33 potestades, nem dos principados que se movem da terra, nenhum deles chega a comparar-se em glória ou em autoridade com estes seres criados para publicar a grandeza do teu Deus. Pode dizer aleluia? Dê uma salva de aplauso para o Rei. Aleluia. Próximo. Eu vou correr porque eu quero chegar nos corpos. Portais de glória, portais que se abrem mediante ritos e abrem dimensões. Nós sabemos que as trevas fazem isso, mas de onde elas tomaram os princípios se elas não são criativas? Perguntas que devem ser respondidas. Seguinte, a abertura de portais no mundo espiritual. Os portais são caminhos. Alguns deles estão tomados e invadidos por forças inimigas, e alguns deles são conservados pelos guardiões de Deus. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis que depois que Deus fechou a porta para o Éden, colocou ali um querubim para que não fosse tomado a dimensão do paraíso, e aquele guardião está ali. Mas também há muitas outras portas no mundo espiritual que são guardadas pelos seres criados por Deus. Pode falar aleluia? Ok. Mas o inimigo também coloca guardiões em suas portas. Então há portas que são eternas, que estão conectadas com o céu. Essas portas estão sem contaminação. O que nos preocupa é as portas que estão tomadas na terra e nas esferas celestes, ou seja, no sistema solar conhecido pelo homem. Ok? Seguinte. Há pessoas que acessam esses portais mediante projeção astral e mediante uma série de ritos e ofertas. Eles aprenderam a manipular a energia e o poder para abrir tais portais, e viajam por eles como você viaja pelas autopistas, e se movem sobre a face da terra. A igreja não entendia isto e não sabíamos como combater. Mas esse projeto caído das trevas não é nada mais que uma sombra da verdadeira glória de Deus. É uma desvirtuação do que Deus quer entregar para a sua igreja. Nós vemos que homens viajam pelos portais em projeção astral, mas houve um moço lá que era nada mais que um homem de igreja, mas Deus pegou o corpo e o espírito dele de um lugar e levou para outro. Lembra? Como se chamava? Ah, vocês leem a Bíblia? Glória a Deus. Seguinte, há lugares no mundo que está estabelecido pelos seus poderes para abrir portais. Isla de Páscoa, próxima. E muitos outros lugares da terra que não vamos entrar nisso, porque hoje não é dia de guerra, é dia de ver glória. Há pessoas que entendem daquilo e abrem esses portais. Seguinte, os portais se conseguem abrir não somente sobre um lugar, senão ainda sobre cidades. Aí você vê um plano sobre o qual foi construído o projeto de uma cidade muito conhecida. Seguinte, aí você vê a ave fênix, o corpo da mulher que está ali, plasmado. As cidades têm 3 nomes, têm 3 estruturas, não dá para entrar nisso. Mas aí é a parte da alma, o domínio da fênix. Seguinte, o poder do Egito. E isso se transforma no mundo espiritual, muito mais. Seguinte, ok. Esses poderes das trevas não só eles se aliam, não só se unem, senão que de portal a portais se faz o que se chamam linhas leis, ou linhas de poder, ou corredores espirituais, que unem pontos da terra específicos. Você vê que toda a América, todo o mundo
se pode projetar tales corredores. Seguinte, a Bíblia nos fala que sempre há guerra nos céus. Sempre há guerra. O que nós não entendemos é que, paralelo a quando Moisés estava saindo daquela terra, daquela nação, do tempo de escravidão a um tempo de liberdade, havia confronto paralelo a sinais que ocorriam na terra. Todas essas pragas que aconteceram na terra não eram mais que o reflexo de algo espiritual que estava sendo desatado nos céus. Ok? Assim que os guardiões do Egito, eles confrontavam os anjos de Deus, e aí estava o confronto. Por isso há uma triple aliança que hoje não dá para falar, mas é uma triple aliança entre céu, os homens e os anjos. E quando os três estão de acordo, então há uma liberação de um território. Pode falar aleluia? Os ministérios dos anjos, eles precisam que a igreja seja uma igreja intercessora, que a igreja coloque o comando certo, que a igreja entenda qual é a palavra específica para essa geração. Moisés recebeu uma palavra direta do trono, seguinte: essa palavra anunciava não só para ele, senão para a nação. Senhor, mostra a tua glória. Você pode falar o mesmo pelo Brasil. Você pode ser Deus. Nós precisamos uma libertação da nossa nação. Mostre sua glória sobre o Brasil. E cada vez que ele dizia, mostre sua glória, cada vez que ele orava, Senhor, mostra-me tua glória, ele estava orando, ele dava o comando, as trevas tremiam, porque no céu os seus anjos eram fortalecidos por Deus. Pode falar aleluia? Próxima. Há tronos espirituais que governam nos lugares celestiais. Nós falamos de 12 tronos. Já você tem livros aí, tem tanto material que você pode saber que esses poderes se assentam nos lugares espirituais para impedir a manifestação angelical sobre a terra. Próximo. Daniel 7:9. Acabamos de ler que o ancião de dias se sentou e tomou o domínio sobre toda a terra. E depois no capítulo seguinte diz que ele não só tomou o domínio, senão que ele deu o domínio ao seu filho. Mas o mais extraordinário que diz a Escritura é que não só ficou o domínio na mão do seu filho, senão que ele entregou o domínio ao povo dos santos. Isso está falando de você e de mim. Que Deus faz um trabalho tão forte, tão denso no mundo espiritual, que Ele entrega as nações da terra a seu povo. Pode falar aleluia? Seguinte. Vamos ir rápido, tudo isto é só o aquecimento para a revelação. Seguinte, fale aleluia, mexa sua mão, diga glória a Deus. Faça algo. Dê glória a Deus. Aí chegamos, vamos começar. Corpos angelicais, amém? Pode falar aleluia? Glória a Deus. Os anjos, então, estamos falando, são mensageiros do Eterno. A palavra mensageiro tem que ver com que recebe um encargo e entrega. Pode ser uma palavra ou pode ser um pacote. Está entendendo aí? Diga, eu recebo palavras de Deus, pero também recebo palavras através dos anjos, que são mensageiros de Deus. A Escritura está cheia de exemplos. A palavra de Deus se podia revelar. Deus falou com muitos homens face a face, pero com algum deles Deus não falou, senão que mandou seus anjos para anunciarem. Nós precisamos neste tempo para trazer uma restauração de que os anjos mensageiros de Deus, eles possam ser recebidos na nossa congregação para entregar mensagem para o povo dos santos. Pode falar aleluia? Nós precisamos que neste tempo, aqueles mesmos anjos que entregaram os dons, que entregaram ministração, até mesmo creio que eles foram os encarregados de curar a esterilidade de Sara. Que eles possam vir à igreja com tal intimidade, que a igreja seja tão receptiva, que possamos receber em nossos ventres os dons do Eterno, para que em áreas que nós temos em esterilidade, nós possamos agora ter vida. E não é uma aberração, é o cumprimento das Escrituras. Diz a Bíblia que no tempo de Jesus Cristo, de tempo em tempo, descendia um anjo do céu, e ele movia, ele sacudia, não sei o que eu falo em português, ele removia as águas. E quando as águas eram removidas, o primeiro que entrava ali, ele recebia o seu milagre. Esse anjo não morreu. Essa é a notícia.
Todavia os anjos de Deus seguem pegando da sala do trono os dons que Deus tem, criativo, todo o que Ele tem em seus depósitos. A palavra diz que Ele tem depósitos e celeiros no céu, não só de granizo, não só de grão, senão de muitas coisas, e que Ele pega e joga sobre a terra. Os anjos de Deus são os que pegam determinadas sementes, determinadas dádivas de Deus, entre elas alguns tipos de milagros específicos, e trazem e entregam nos homens. Pode falar aleluia? Diga, nós precisamos que esta verdade seja restaurada na igreja. Amém? Aleluia. Anjos protetores. Estamos falando rápido, meu Deus. Anjos protetores. É só introdução todavia. Os anjos protetores, anjos guardiões, ele vem para proteger a tua vida. Você sabe que há ataques na mente, ataques por energia, mas há ataques em corpos espirituais, por espíritos demoníacos. E Deus coloca os anjos para que eles possam proteger a sua vida. Muitas vezes quando você está cansado, você está debilitado, há vezes que você tem que discernir entre a voz do Espírito Santo e a voz angelical. Você tem que aprender a discernir, e nesta noite você será treinado nisso. Vamos fazer uma aula prática e vamos ver a ministração que é o Espírito Santo, e depois vamos ver quando os anjos comecem a descer aqui, e você verá o estranho que é a manifestação dos anjos. Você vai aprender a reconhecê-los na igreja, para saber como Deus está manifestando e ser sensível à unção. Pode falar aleluia? Pero anjos guardiões, ele vem para proteger a tua vida, ele vem para guardar-te do mal. Eu lembro um dia que eu estava numa igreja, eu cheguei já tarde, estava muito cansado, muito trabalho, e eu ali fiquei cansado, as pessoas adoravam, mas eu nem conseguia pronunciar aquilo. E minha mente se ia, estava sobrecarregado, demasiado exausto. E daqui um pouco eu olhei assim no espírito, com a cabeça baixa, mas eu estava olhando lá. E eu vi um demônio, um principado, que vinha de lá. Ele vinha com casco de vikingo, ele vinha muito forte, com as suas tranças, e ele veio rugindo para cima de mim, com capacete de vikingo. Ah, de viking, isso aí. Um principado que tinha capacete de viking. Deu certo. Glória a Deus. Assim que aquele ser se aproximou, o meu corpo espiritual estava tão cansado que eu não pude coordenar para falar nenhuma palavra. Eu estava no branco para ser atingido. Mas quando ele chegou numa distância quase próxima, ouvi quando o anjo de trás saltou e pá! Só um machadaço na cabeça. E ele abriu. E na velocidade angelical. Um dia eu estava e eu disse, qual é a velocidade angelical? A quantos quilômetros por hora ele se move? Você tem que se perguntar essas coisas, porque eles são limitados. Assim que eu vi mais ou menos 7.000 quilômetros em 2,5 segundos. Outro dia eu conto a você como eu podia medir aquilo. Essa é a velocidade de um anjo. Em 2,5 segundos, pelo menos eles fizeram 7.000 quilômetros. Mas todavia seguem sendo limitados, porque é uma velocidade muito lenta para cruzar o universo. Por isso eles precisam de outro tipo de corpos que podem acessar o trono e a terra. Você pensa que Deus vai de Embraer? Não, de Embraer. Ele vai, os anjos viajam em Embraer. Fala aleluia. Anjos guardiões, protetores. Anjos que são chamas de fogos vivas. Seres flamígeros. Labaredas que se manifestam. A composição deles é homens, podem assumir a forma de homens e a forma do fogo. Pode falar aleluia? Então a matéria é específica, a matéria é especial. Glória ao Senhor. Anjos que trazem milagros, anjos diversos, que trazem em diversas manifestações físicas. Os anjos, alguns deles, têm uma glória tão grande, que o corpo deles não se limita à metragem comum. Há diferente tipo de criação só dentro do ministério angelical. Por isso há anjos que medida padrão medirão 2,50 metros. E há medidas de anjos
que alcançam até os céus. E a Bíblia fala deles, que eram tão grandes, tão imponentes em poder e em glória, que o pé deles podia estar um pé no mar e um pé na terra, e a voz deles saía desde os céus. Pode falar aleluia, está na tua Bíblia, tudo está na outra escritura. Você vai encontrar depois, você vai procurar nossa Bíblia, você encontra tudo que estamos falando. E vai fazer sentido para você. Amém? Pode falar aleluia? Pero tudo isso complexo. Há muitos testemunhos que eu gostaria de contar dos corpos e das manifestações. Pero eu tenho uma missão nesta noite, é avançar. Amém? Então tudo isso é para você ver o que é o ministério dos anjos, que é algo tremendo e algo glorioso. Amém? Pero há outros tipos de corpos na criação. Pode ser aleluia? Pero tudo isso foi criado para Ele. Amém? Glória a Deus. E só existem porque estão nele. Próximo. Ok. Vamos ver algo do desenho então angelical. De como estão os corpos angelicais. Por cima de toda a criação. Eu não gosto de falar por cima, porque na verdade Deus não está por cima. Tampouco está por debaixo, nem está no meio. Ele só é extra criação. Pero na nossa limitada consciência, vamos colocar assim, que em cima de todas as coisas, a autoridade e o domínio é do Eterno. Amém? Deus triuno tem o governo. Amém? Perto do trono do Senhor. Então vemos que a humanidade está aqui embaixo. Pode ver a humanidade? Aí está você. Levanta a mão lá, vê? Aleluia. Glória a Deus. Você está ali adorando. Amém? Entre você e o trono de Deus. Se bem você pode se apresentar no trono, mas no mundo espiritual, teu corpo está aqui. E esses lugares espirituais, essas dimensões, são ocupadas por seres espirituais. Pode falar aleluia? Os anjos são os mensageiros de Deus. Eles sobem e descem permanentemente do trono sobre os filhos do homem. A escritura diz, ele falou para seus discípulos, de aqui em diante, você vai ver que os anjos sobem e descem sobre o filho do homem. E não só sobre o filho do homem falando de Jesus, senão sobre a igreja. Por isso no Novo Testamento nós vemos muitas passagens em que os anjos se apresentavam e eles vinham falar com a igreja. Eles falavam com os apóstolos, eles falavam com o povo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eles são mensageiros então que viajam através das dimensões. Na terra há posições, há espíritos de Deus que estão sobre a face da terra. Pode ser aleluia? Há domínios, principados e potestades que Deus colocou sobre a face da terra. São espíritos vigilantes, são espíritos que se mexem sobre as nações da terra. Amém? A Bíblia nos diz que assim como era o número dos filhos de Israel na terra, também era o número deles nos céus. O que está dizendo Deus? Que para cada tribo Ele tinha um príncipe assignado para cuidar daquele território e aquela região. Pode falar aleluia? Diga, Deus tem principados no Brasil que estão trabalhando há muito tempo em silêncio para que o Eterno seja conhecido. Amém? Você não somente tem aqui o assentamento de 12 tronos de maldade. Há espíritos ao serviço do Eterno que estão trabalhando, sincronizando o trabalho espiritual, trazendo proteção, pelejando no mundo espiritual para que a igreja seja abençoada. Pode falar aleluia? Ok, seguinte. Uau. Ok. Quem são os seres que estão próximos ao trono de Deus? Quer dizer aqueles que permanecem mais lá que aqui. Ok? Serafim, vigilantes e querubins. Estes estão sempre próximos ao trono do Senhor. É mais, os querubins são tronos viventes e alguns deles permitem que o corpo encarnado de Cristo, aunque é o Criador, no corpo físico de Jesus Cristo, suba sobre eles. E são o assentamento do seu trono. Pode falar aleluia? Diga ao Senhor, Ele cavalga sobre querubins, sobre as asas do vento, porque Ele é Senhor. Amém? Pode ser aleluia, dê um aplauso aí para Ele. Ele é grande, aleluia.
Tem outra espécie que permanece muito próxima ao trono. São conhecidos nas Sagradas Escrituras como os vigilantes. Hoje eu não vou entrar nisso. Eu não conseguiria mesmo que quisesse. Porque é um tema bem extenso de explicar a função dos vigilantes. Mas estes seres são criados, são outro tipo de espécie. De seres que estão criados diante de Deus. E outros seres mais são chamados serafins. Amém? Serafins aparecem na Escritura. Unicamente no livro de Isaías. Capítulo 6. Quando Isaías ele tem uma experiência dentro do trono do Senhor. Dentro do templo de Deus. Ele é levado naquele lugar. E ele tem um contato direto com estes seres espirituais. Pode falar aleluia? Deus leva ele lá com um propósito. Primeiro queria mostrar a sua grandeza. Queria mostrar a Isaías. Oh Isaías, não tudo está perdido. Parece que a luta é difícil. Parece que a nação está em cativeiro. Você não vê muitas evidências. Mas veja agora desde a minha perspectiva do meu trono. Você poderá ver todas as nações da terra. E veja o que é nela. E ele viu que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Toca e coloca a mão no ombro do teu irmão. E diz: irmão, não perca sua força. Deus está ganhando. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Você não está sozinho. Em tua bairro, em sua cidade, aí está a glória de Deus. E essa glória é para você. Aleluia. Amém? A gente perde a perspectiva na guerra. A gente pensa que estamos sofrendo, pensamos que estamos sendo retaliados, pensamos que estamos sendo sufocados. A igreja se está movendo com força sobre a terra, porque está movendo essa glória de Deus. E ele vê sua condição natural e diz: eu verdadeiramente, eu sou um pecador. Ele não está falando de fornicação, de iniquidades. Ele está dizendo: eu sou um homem tão limitado, habito entre um povo que é totalmente limitado. Então Deus diz: agora teu estado vai ser mudado. Porque agora teu entendimento, ele foi acrescentado. E voou um serafim. E pegou com tenazas, com alicates, carvões encendidos. E com eles tocou meus lábios. E foi quitada a minha culpa. E a voz de Isaías não era a voz de um sacerdote. Era uma voz de alguém que tinha estado no trono diante de Deus. E cada vez que Isaías falou, Isaías não só acertou na profecia, senão que incendiou o coração dos homens. E esse fogo está vivo até o dia de hoje. E cada palavra que você lê desse livro, ela está viva. E tanto foi aquela boca, tanto foi a pronunciação, os códigos que ele recebeu, o poder que ele recebeu, que Jesus Cristo, Filho do Eterno, quando se senta na terra, diz: eu tenho que concordar com essa profecia. Eu tenho que concordar, porque eu fui quem soltei essa palavra sobre os lábios dele. Então, Jesus em carne abre os rolos e vai no livro de Isaías e diz: hoje é o cumprimento disto. Você entende o que faz o ministério angelical? Te dá as palavras e o fogo específico, muito mais que para a tua geração. Ele atinge as gerações seguintes. Está aí? Está aí? Mexa sua mão. Hoje é vigília, irmão. Eu não vou conseguir, né? Mas você tem que levar um entendimento completo. Eu estive nesse lugar. Eu sei o que é ali. Há muita glória ali. Suficiente para encher todo este lugar. Para encher toda a terra. Você não depende da unção que está no lugar. Você depende da unção e da glória que sai do trono. Você pode trazer essa glória sobre a terra. Essa glória pode vir sobre as nações. As nações estão à deriva porque nós não entendemos, não compreendemos a profundeza da revelação da palavra. Pero uma vez a nossa geração compreenda, toda a terra
verá a manifestação dessa glória. Os serafins estavam ali. A figura deles tinham muitas asas. Os anjos não têm asas. Ok? Os serafins não têm duas, têm 6. E o corpo deles diz que tinham 2 asas, as quais cobriam os seus pés, uma e outra vez. E 2 asas cobriam o seu rosto, uma e outra vez. E com 2 asas eles voavam. E à medida que eles voavam, eles provocavam o vento. O vento. A função dos serafins é trazer o vento do Espírito sobre as nações. Eles não somente passam, aunque isso é glorioso, dizendo santo, santo, santo o Senhor, senão que eles são aqueles que em tempo eles trazem uma nova medida da força do vento da santidade sobre a face da terra, e a igreja passa por um período de santificação o qual nunca antes experimentou. Todos os moveres que nós chamamos os moveres do Espírito Santo sobre a terra, eles foram agitados pelas asas dos serafins enviados de parte de Deus. Está aí? É por isso que o corpo deles tem essa estrutura. Cada um tem uma função. E todos os moveres que nós temos tido, a restituição, foram homens que entenderam a santidade de Deus. Foram homens que estiveram na presença de Deus. E eles começaram a agitar o coração dos homens para que orassem por seus tempos. E isso traz que Deus envie os seus seres sobre a terra para mover tudo que está detido. Não pense que eu estou falando besteira. A Bíblia fala dessas coisas. Ela te diz, por exemplo, no livro do Apocalipse, que Deus deu uma ordem para seus anjos e falou: falem aos 4 anjos que sujeitam os ventos sobre a terra. E os ventos foram detidos. Está aí? Diga: precisamos que nosso vento seja agitado pelo poder que sai do trono de Deus. São diferentes manifestações, amém? Pode ser aleluia. E assim cada um desses seres tem funções específicas. A próxima, vamos compreender o quadro inteiro. Vamos falar algo do querubim. Anatomia, né? De um querubim. Se você tem uma anatomia fisiológica, certo? Que ela está feita, desenhada, projetada por Deus para cumprir determinadas funções. Assim Deus determinou a anatomia destes seres espirituais, cada um delas para que cumpra uma função que tem com relação ao reino de Deus. Pode ser aleluia? A anatomia do querubim, ela reflete o esplendor e plenitude do poder do Criador. Pode ser aleluia? Estamos falando dos querubins de Deus. Eles são o mais desenvolvido da criação. Deus não escatimou colocar nesses seres o esplendor de sua glória. Você sabe que Deus não tem uma forma, Deus não pode assumir uma forma determinada para mostrar toda a plenitude de sua glória. Mesmo que existiu, Deus se fez homem e existiu em Jesus Cristo em corpo, mas isso não pode representar toda a plenitude da criação, senão que ela estava contida dentro dele, mas não pode ser refletida. Ok? Estamos ali? Mas a criação ela nos mostra, Deus tem ar, Deus também é ar. Não o ar é Deus, mas Deus também tem, porque a criação saiu de dentro dele. Estamos aí? O esplendor, as coisas mais lindas da terra, as mais atrativas da terra, da natureza, elas saíram
do ventre de Deus, por falar numa frase poética. E os querubins, a Bíblia nos ensina que no corpo deles tinham coisas muito especiais que não mostram o seu esplendor de sua glória. Amém? Pode falar aleluia? Eles têm uma biogenética avançada. O que significa biogenética? Significa que o corpo deles é um corpo totalmente extraordinário, porque esses seres podem mudar de forma. Por isso está ali metamorfose espiritual. Eles têm esse poder que não toda a criação tem. Os anjos, escute isto, os anjos, eles permanecem em sua forma e em sua figura como homem. Pero os querubins são um padrão tão alto de Deus, um poder tão alto que eles podem assumir diversas formas: rostro de águia, rostro de leão, rostro de boi, rostro de homem. Está ali? Como podem mudar? Porque a genética, a parte bioquímica deles é tão, não gosto de falar evoluída porque eles nunca evoluíram, mas é tão desenvolvida por Deus que ela pode mudar de formas. Está ali? Pode falar aleluia? Ver isso em Deus é glorioso, porque cada um dos sentidos, cada um desses rostros representam algo no reino de Deus. Amém? Jesus é o leão, Jesus é o boi, Jesus é a águia, Jesus é a forma de homem. Ok? E esses caracteres estão ali representados nessa parte da criação. As manifestações de Deus. Os olhos que estão naqueles querubins não são somente para ver, representam uma parte da sensibilidade. Querubins com olho para frente, é o que nós falávamos hoje, a compaixão, a sensibilidade para saber o que o povo precisa. Olhos para trás, para você saber quem é que é autoridade sobre você e está posicionado detrás de você, te cobrindo, e você é sensível àquilo. Olhos para o lado, para você ser sensível com aqueles que são companheiros de você na batalha. Olhos para dentro, para você ser sensível à voz do Espírito. Cada parte deles tem uma lição para você, que não alcançamos a compreender a totalidade, mas um dia entenderemos. Pode falar aleluia? Agora eles podem mudar sua forma. Os querubins de Deus, eles assumem essas 4 formas, certo? Águias, leões. Ok. E os das trevas? Porque também sabemos que Satanás é um querubim caído. E a Bíblia diz que ele se disfarça. A palavra diz que ele se transforma em homem ou em anjo de luz para enganar. Assim que o Transformer não inventou Hollywood. Está ali? Os antigos, quando se estuda sobre os tronos, você vai ver que cada um deles tinha formas. Alguns querubins ficavam com a forma de cavalo e homem. O centauro, Sagitário, o trono de Sagitário. Está entendendo ali? Está pegando os códigos? É muito forte para você ou você pode suportar? Todo esse espírito de enganação que se move no mundo, irmãos, é real. É as trevas, é a manifestação das trevas. Aqueles seres que aparecem por aí chamados como Áries, é outra encarnação, é outra forma, é outra mudança. Esse ser assumiu essa forma. E assim muitos, o touro, que era Zeus, touro dos gregos. E assim você vai vendo muitas manifestações e muitas lendas antigas. Por aqueles homens que escreveram as primeiras lendas, eles foram pós-diluvianos. Pós-diluvianos. Depois do dilúvio, foram escritas a maioria das lendas, que foram depois levantadas por Homero e por muitos outros,
que são o pai de toda a mitologia grega. Ok? E aqueles tempos houve manifestação dessas coisas sobre a terra. Hoje em dia está reservada, mas todavia segue disfarçada. Ok? Mas vamos seguir ali. Então estão entendendo isso? Que eles podem mudar essa forma e cada uma de suas formas revela algo? Estão ali? Ok, seguinte, próxima. Corpos angelicais, né? Diversas formas e manifestações físicas dos caídos. Centauros, touros, bodes, escorpiões, dragões, querubins podem assumir diversas formas, ainda os caídos. Ok? Seguinte. Ok. A Bíblia nos fala sobre a composição química de um querubim. Pode ser aleluia? Hoje vamos ter aula de biologia aqui. Está ali? Você sabe que você tem um corpo. Ele está composto de carne, osso, sangue, células, etc. Agora, por que temos que compreender aquilo? Já você vai entender. Pero a Bíblia nos fala, no livro de Ezequiel, capítulo 1 e 2, nos fala de pelo menos 7 elementos que se podem encontrar na tabla periódica. Os 7 elementos que se encontram na terra, os quais são os compostos que são parte deste ser. Ou seja, que os querubins são seres que foram feitos por Deus, que não só têm matéria espiritual, não só corpo espiritual, sino ainda matérias. Está aí? Ok. Aí fala a Bíblia, verso 7 de Ezequiel 1, bronze. No 13 fala de carvão. 16 fala de uma roda de crisólito. Amanhã à tarde nós vamos ver o princípio da roda. Ok? Amanhã estamos aí. Ok. Amanhã vamos tocar só essa palavra, roda. Toda tarde. Glória a Deus. Berilo, turquesa, topázio, cristais, safiro. Ok? Está aí na tua Bíblia, você pode ver. Seguinte. Agora sim. Em Ezequiel capítulo 28, fala de novo de algumas matérias. E fala aí pelo menos destes produtos: cornerina, topázio, jaspe, crisólito, berilo, ônix, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Eu vou perguntar para você, biologicamente, porque eu vou responder uma pergunta que você vai se fazer depois. Então antes que você se pergunte, eu vou responder. Amém? Está aí ou não? Um homem pecador é diferente seu corpo, falando no natural, de um homem santo? É o mesmo. Então quando você se pergunte que esse texto que está falando aí é do querubim caído, você vai dizer, não importa, porque esse composto era antes da caída. Então os querubins santos têm as mesmas matérias. Está respondida a pergunta? Ok. Então tá. Aí você vê os compostos: cornerina, topázio, jaspe, crisólito, berilo, oris. E cada um desses produtos tem algo especial. Seguinte. A morfologia biológica deles. Por que é importante isso? Porque quando você vê esses elementos, você entende que ela compreende muito mais que um ser espiritual. Oh, irmão, é vital isto. Eu peço que você espere, porque vai te responder perguntas que você tem aí guardada, que você nem se animou a perguntar, para que não chamassem você de herege e não levassem você para a linha de libertação. Tá? Assim que você está seguindo, certo? Ok. A morfologia biológica dele involucra todo o reino animal, o reino vegetal, o reino espiritual. Envolve. A morfologia biológica dele envolve o reino animal, o reino vegetal e o reino espiritual. Quer dizer, não é só espírito, tem matéria. E isso é muito importante. Você já vai saber por quê. Algum aí vai ter que preparar um machado hoje, ou um laser espiritual. Amém? Você já vai fechar o assunto aqui. Por que involucra o reino animal? Bem, as formas deles são de animais. Certo? Ok. Por que involucra vegetal? Envolve. Glória a Deus. Você já está aprendendo espanhol. Fale, envolve, involucra. Eu hablo espanhol. Envolve, então, o reino vegetal. Porque desses compostos
que estava cobrindo todo por encima do querubim, que na sua Bíblia aparece com o nome de bronze, não era bronze. O original fala de um tipo de pedra. E esse tipo de pedra não é uma pedra qualquer. É um produto petrificado. Conhecem aqui a palavra petrificado? Quando um osso tem milhões de anos e fica pedra. Quando uma planta tem milhões de anos e não se destrói e fica numa pedra. Vocês escutaram isso? Bem, essa pedra específica, que é a cobertura de cima de todo, que envolve todo o querubim, que está ali no livro de Ezequiel, ela que aparece com o nome de bronze, não é bronze. Você pode pesquisar isso. É uma pedra. E essa pedra em especial é uma pedra que se consegue na terra e que é feita da resina de determinadas árvores petrificadas em 6.000 milhões de anos. Está aí? O que está falando isso? Viu que você tem que procurar e buscar ali? Por quê? Não está falando que antes da criação na terra, Deus criou todos os seres espirituais e já colocou neles determinadas essências que deveriam se manifestar na terra. Ok? Pode falar aleluia? Diga, Ele é eterno e Ele é o fundador da terra. Amém? Então, toda essa cobertura, ela envolve esses seres. Ok? Seguinte, aí mesmo. Seguinte morfologia geológica. Já falamos. Geologia fala de pedras. Que mesmo que seja semelhança do reino dos céus, porque o que eles têm é um nível superior, digamos, do que encontramos na terra, mas nos fala que tem uma morfologia geológica. Tem uma morfologia quântica. Por quê? Isto é importantíssimo que você compreenda. Estes seres espirituais, eles podem atravessar através dos portais e eles podem correr através do tempo e do espaço. Podem falar aleluia? Por aí há algumas pregações. Uma, o tempo, né? Uma do tempo, que fala sobre a curvatura do tempo. Aí você vai entender como se pode mover o espírito profético através dos portais do tempo. Amém? Pero aqui estamos dando isso por sentado, que todos queremos que seja pela fé. Amém? E este ser espiritual consegue se desplaçar por esses portais. Ok? Agora, o que você tem que entender, que os carros de Deus, fale, os carros de Deus, são milhares. Esses carros, eles têm que ter uma estrutura espiritual como esta. Uma estrutura espiritual como essa. Por quê? Porque se você pegasse o aparato mais desenvolvido da terra e conseguisse ir na velocidade que ele se move, o problema não é pegar a velocidade, o problema é a freada. Sim. Porque a matéria não conseguiria ficar junta. A ligação atômica dela, pela velocidade que alcança, não conseguiria. Então, ao frear, a matéria seguiria. Se descompunha em milhões de átomos. Pero estes seres que podem viajar na velocidade muito mais que a luz, eles têm um poder para quebrar as determinadas leis da física. Está entendendo ali? Pode falar aleluia? Diga, esse é o Criador. Não faz nada descartável. Ele faz só coisas eternas. Amém? Ok, vamos deixar aí. Seguinte. Ok, então temos o desenho, o projeto de Deus angelical, né? O trono do Senhor, serafim, vigilim, anjos que vão e sobem e descem, posições na terra, quais conhecemos, já falamos delas, e posições nos céus. Quais são os seres que povoam os céus? Vai falar aleluia? Deus nos fala disso, da riqueza de sua criação, que está posta só para glorificar ao Senhor. E a Bíblia nos fala desses seres. Ok? Quem mais tem fala a Bíblia? Já não se assuste. Está aí. Seguinte. Próximo. Aleluia. Já vamos entrar ali. A função dos querubins, salmo ali, estão dentro do trono, protegem os carros de Deus, protegem os códigos de Deus,
entregam os códigos eternos de Deus no tempo acertado e protegem os portais dimensionais. Pode falar aleluia? Tudo isso nós estivemos vendo de alguma forma estes dias. Amém? Respeito a estas coisas você consegue encontrar na Escritura. Se tem alguma dúvida, chegue para o apóstolo Maurício. Eles são os tronos de Deus. Deus se assenta sobre querubins. Eles protegem os carros de Deus. São os querubins guardiães que guardam os códigos secretos que falamos outro dia. Amém? Eles protegem, eles entregam a revelação dos códigos de Deus. Ezequiel está observando ali a figura destes seres viventes. E diz a Escritura que eles estão protegendo. Vamos fazer uma figura aqui rápida. Vê 4 querubins aí. 3 aí, 1 aqui, 4. Vem aqui, rapidinho. Bem rápido. Olha Deus. Coloquem-se de mãos dadas, pero sim. Não, de espaldas. Isso, pero tem que fechar. Não, ao revés, tem que fechar. Pero de espalda. Olhando para cá. Isso. De costas. Glória a Deus. E não é preciso muito juntinho, bem separado aí. Não, o mais separado que você consiga. Tá, só um pouquinho aí. Isso aí. Agora nós temos a unificação de 4 querubins. A Bíblia diz que eles estavam cada um para frente. Cada um para frente, ok? Rosto de homem. Rosto de leão. Rosto de... Não diz assim. Diz rosto de boi. Viu como você presta atenção? E rosto de águia. E cada um deles, quando andavam, não se voltavam. Então venham para cá, pero não se voltem. Cada um deles de frente pode parar. Agora vajam para lá. Que lindo mandar, né? Não está aí, estão cansados? Ok. Cada um deles estavam ali. Pero diz que eles se batiam com as asas. E juntavam asas com asas. Não é braços. São asas aqui, você está vendo? São asas. É asa mesmo. Estão juntando as asas, ok? Glória a Deus. Agora, entre um e outro, haviam rodas que se moviam. E quando eles andavam, as rodas andavam. E havia uma voz que dizia, roda, roda. Então movam-se e que as rodas rodem. Podem mover-se um pouquinho. E as rodas estão rodando. Ok? Pode parar. Agora, essas rodas que se movem é a velocidade da espada do querubim. E fechava o portal. E o homem não conseguia entrar. Era o fogo que se estava agitando. Era espada de fogo que gerava uma roda de fogo. Está aí na tua Bíblia. Está pegando? Está aí. Não estou falando nada novo. Está tudo aí. Ou não está aí? Então agora você entende que essa espada flamejante se move a tal velocidade que é uma roda de fogo. Está ali? Agora vem os anjos. Pega um anjo aqui, vê? Um anjo aqui. Glória a Deus. Aleluia. E vinha o anjo. Então ele metia a mão pela roda, que não é uma roda, é uma porta. Então mete tua mão e pega os códigos. Cuidado. E pegava os códigos. Está entendendo? Os códigos, meta a mão, saca o código, isso, vai ali com confiança que está autorizado. Pega o código, você tem aí. O que são os códigos? São luz. O maior fogo de Deus é o fogo que é transparente, não é azul. É a luz de Deus. Então agora precisamos que o Deus que está sentado no trono, ele se mexa pela cidade. Mas não é qualquer coisa aí. Esse não tem despegue para cima. Ele tem que se mover por um portal de santidade. Assim que pega os códigos e prepara o caminho para o Senhor. Joga a luz. Carvões encendidos. A luz estava preparada. O caminho estava feito. Mas todavia faltava algo mais. E para onde vai agora isso? Então, para acessar a esse nível de código, você tem que acessar a revelação completa. Então, anjo, você está autorizado. Está na tua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 1, 2, 3, e o você vai buscando. E o anjo, agora veja isto. Entrou dentro, entra dentro.
Agora não diz que meteu a mão. Entrou dentro e saia com todos os códigos. Pode sair com todos os códigos. Esparça-lo pela terra. Coloque-se lá no lugar de despegue. A porta. Onde foi se colocar o lugar para despegar? Lá na porta. Pode colocar. Aí tá bom. Aí está a porta. Aí está a porta do templo, a porta da cidade, a porta aberta dimensional. Então agora você, como o guardião da porta, vai despegar esses querubins daí e vão levar o trono do Senhor. Assim que querubins podem passar rápido. E desapareçam. Tchau. Para qualquer lado, não há ninguém ali. É filhote de querubim. Está entendendo? É a Bíblia simplificada. Está ali. É muito simples, irmãos. Pode dar um aplauso para Jesus Cristo? Diga, estava ali. Estava ali. Está tudo na tua Bíblia, irmão. Então saiu dali. Porque não podia sair do templo. O templo estava contaminado. Aquele lugar já estava... E não podia ficar cilado ali. Estava sitiado ali. Então se preparou a autopista. Despegou. Direto para o reino dos céus. Aonde está a arca que estava ali? Não me preocupo pela arqueologia. A escritura diz que diante do templo foi aberto. E nele estava a arca de Deus. E raios e trovões no meio. E os códigos de Deus, porque a lei estava ali. Está ali? Ok. Vamos ao seguinte. Protetores dos portais. Vamos ver se conseguimos terminar. A posição nos céus. Há potências e há carros celestiais. Ok? Hoje basta que você consiga essa compreensão dos carros. Mas há mais que isso. Mas vamos deixar ali. Ok? As potências que a Bíblia fala. Formas diversas. Cavalos. Avispas, abelhas. Vespões, corvos e muitos outros seres. Amém? Pode ser amém? A Bíblia fala disso. Haverá cavalos. Os cavalos não são para que os anjos andem montando. São seres inteligentes. Sabia isso? Glória a Deus. Aleluia. Você pode não falar com ele. Mas é tremendo, irmãos. E diz que Jesus um dia voltará nele. Mas não tem a limitação de um ser natural. A Bíblia fala de avispões. Em outra oportunidade, talvez nós consigamos fazer uma ministração só sobre esses seres. Porque é muito linda a função de cada um deles. Tem uma função específica para Deus. Amém? E fala também de corvos. Olha, irmão, você não fique na retaguarda pensando que era um corvinho qualquer que trazia comida para Elias. Trouxe uma bolinha, uma tortinha. Como é? É Grégora. Quanta Grécia tem aí? Eram seres angelicais que traziam o sustento de cima. Amém? Pode dizer aleluia? Glória a Deus. Ok, serafim viventes. Então falamos adoração contínua, proteger a solidariedade do eterno. São participantes ativos da criação. Trazem as terras, usar dos céus, mover os avivamentos. O poder criativo porque na Bíblia te ensina não vou falar genealogia, seria a cronologia, tampouco a cronologia porque não existia tempo, mas a ordem de Deus da criação. E os serafins foram criados antes dos querubins. Até isso você pode se enterar. Diga, eu estou... segredos. Diga, eu estou aprendendo os segredos dos céus. O jornal do céu. Amém? Chegou hoje o periódico, o diário ali, e você está vendo quais são os segredos. Amém? E a Bíblia fala de qual foi criado primeiro e qual foi criado depois. Vou deixar que você busque na sua Bíblia. Porque está na tua Bíblia. Amém? Então, os querubins foram criados posterior. Glória a Deus. Seguinte. Ok. O ministério angelical na igreja. Já estamos concluindo. É o último já. Ensinar de Jesus. Ok? Os anjos vêm para trazer testemunho de quem é Jesus.
eles são a testemunha das obras e dos fatos de Deus e de seus planos. Eles não falam de si mesmo, senão do Senhor. Pode ser aleluia? Ok. Revelar os planos de Deus. Isto é algo muito tremendo. Porque este ministério angelical, eles vêm para falar a você o que Deus quer fazer em sua nação. Deus coloca em teu espírito o peso da unção para você entender aquilo. Pero mais além daquilo, há momentos que, principalmente para o ministério de guerra espiritual, Deus vai dar instruções específicas através do ministério de anjos. Ok? Medidas exatas, comandos exatos, ordens exatas. A primeira vez que eu vim no Brasil foi porque me falaram: vá a tal cidade, fale com tal homem e pegue a placa do carro dele, número tal, e jogue dentro dele 14 unções. Está ali? Eles te dão medidas específicas, te dão instrução específica. Todo o Antigo Testamento, não há tempo para falar, mas todo o Antigo Testamento te mostra estas coisas. Ok? E no Novo Testamento o mesmo. Pode falar aleluia? Estava aquele homem ali, que você já sabe quem é. E de pronto chegou um anjo e disse para ele: ó, preciso que tu vá na rua tal, número tal, e fale com ele. Estou falando ou não? Está ou não está na tua Bíblia? Ok, então isso não concluiu. Todavia se movem sobre a terra do mesmo jeito. Pode ser aleluia? Trazem juízo sobre as nações. Não só o livro do Apocalipse está cheio de juízo, senão que ainda no Antigo Testamento nos fala do poder desse juízo, desses seres. E eles diziam: Mene, mene, tekel, uparsin, teu reino foi quebrado e tirado de ti. E o que aconteceu no natural? O reino era quebrado. Está ali? Então essa é uma função. Diga, nós precisamos mover-nos nesse nível, onde entendamos qual é os decretos do Eterno, mediante seus mensageiros, para concordar com eles e trazer juízo na terra. Porque há coisas que chegam a um determinado nível que já não é suficiente com a graça. Você precisa do juízo. Está ali? Ok, sim, próximo. É aí. Entregar dons aos homens. Entregar dons aos homens. Eles entregam presentes, dádivas dos céus. Já falamos no começo, só para retomar. Eles te trazem unções. Eu tenho visto em determinados momentos os anjos de Deus servir muitas coisas entre a congregação. Odres de óleo, curando as pessoas. Odres de vinho, dando de beber. Pode ser aleluias? Eu estou sentindo esse cheirinho hoje aqui, como de vinho. E diversos dons que eles entregam para a terra, para o homem. Eles te colocam. A operação é feita por anjos. Não só de órgãos, de milagros, de cura, senão operações que inserem dentro do teu espírito determinadas coisas de parte de Deus. Pode ser aleluia. Diga, nós precisamos ser ministrados pelos dons que vêm dos céus. Amém? Eles existem para advertir a igreja e prepará-la para Cristo. Pode falar aleluia? Ok. Eles trazem direção na batalha. O varão macedônio, um anjo tomou as vestes daquela nação e fala para Paulo: ajuda-me, passa até nós e me dá ajuda. Ok? Pode ser aleluia? Há momentos que nós precisamos ser redirecionados e eles surgem para fazer aquilo. Ok? Pode ser glória a Deus? Para pelejar as batalhas da igreja, para proclamar a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Dê um aplauso para o Senhor aí para você acordar. Já vamos concluir. Por que é necessário tudo isto? A expressão é a seguinte: nós jamais poderemos ocupar a terra
se não ocupamos primeiro os céus. Se você entendeu isso, o outro fica para outra vez. Só alguns portais, coisas. Aí, deixa aí nomás e já fechamos aí. Pode falar aleluia? A igreja tem batalhado na terra. E nós temos querido ocupar territórios, conquistar cidades e nações, pelejando aqui. Mas a verdadeira batalha, ela se trava no nível dos céus. O cumprimento da profecia não é na terra, é nos céus. E uma vez que você ocupa os céus, então você ocupa a terra. O que significa isso? Uma concordância com o mundo espiritual. Nós não podemos viver numa nação em santidade, mentras o céu esteja cheio de demônios, espíritos imundos, principados, potestades, qualquer outro tipo de hierarquia. Está ali? Diga, nós precisamos que os céus do Brasil sejam ocupados pelos ministros de Deus, pelos anjos dos céus, pela glória de Deus manifestada. Deus está trazendo uma aceleração nestes tempos. Deus vai fazer você entrar numa concordância tão forte, tão ativa com o mundo espiritual, que você vai se mover numa velocidade impressionante como nunca antes. Deus está acordando, como a nossa geração, a geração adulta, muitos deles aborreceram este ministério. Deus hoje está acordando crianças para revelar a sua palavra, para revelar os seus mistérios, para revelar os seus ministérios, a sua criação, para que essas crianças, com uma mente já diferente, com uma mente que recebeu a revelação do Espírito Santo, eles possam dar as palavras acertadas de comando, as palavras acertadas de decreto, para que os espíritos que estão assignados aos territórios, eles sejam expulsos e sejam dominados. A Escritura diz que em determinado momento, quando a igreja esteja orando, quando a igreja esteja clamando, as potências dos céus, elas serão comovidas, os céus serão limpos, a terra será limpa. E Deus mobilizará tantos anjos como nunca mobilizou na história da terra, para trazer o cumprimento de sua palavra. Coloque-se em pé nesta noite. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Sobre todos os corpos que nós vimos que tem esses seres angelicais, há um corpo ainda muito maior que tudo isto. É o corpo de Jesus Cristo. Fale, o corpo de Jesus. Ele é superior a toda a criação. Jesus ressuscitado, ele teve corpo de carne e sangue, pero também um corpo que habita toda a plenitude da glória de Deus. Nós jamais vamos entender o que ele falou ali. E nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da deidade. Todo o poder dos elementos, de todo o esplendor da criação, chame-se a espécie que se chame, todos os elementos da tabela periódica, todas as coisas existem dentro de Jesus. Ele é o Senhor da criação, e o corpo dele de glória, ele mostrou para seu discípulo: venham aqui, toquem meu corpo, vem como estou ferido, vem como eu ressuscitei em carne e sangue. Pero ele diz: vejam como eu tampouco tenho limitações, posso cruzar através das paredes, posso subir sobre os céus e entrar nos portais. Aquela nuvem nunca foi uma nuvem de H2O. Glória a Deus que eu tenho o Maurício. Aquela nuvem nunca foi uma nuvem normal. Aquela nuvem era o portal que estava aberto sobre os céus, sobre aquelas 500 pessoas que eram testemunhas naquela hora, de que uma porta estava aberta e ele estava subindo para a presença do Eterno. E ele prometeu que nos faria a sua imagem e semelhança. Está ali?
Eu sei que Ele virá por nós. Eu sei, diz a Escritura, que chegará um dia que você não vai receber um corpo de anjo, você não receberá um corpo de um querubim, você não receberá um corpo de um serafim. Pero diz a Escritura que em um só momento, em um instante, na velocidade mais rápida que qualquer anjo, em um abrir e cerrar de olhos, em um só instante, todo o teu corpo será transformado em corpos de glória, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele é o corpo mais maravilhoso de toda a criação, porque nele estão as marcas eternas, o imortal, o que era o autor e consumador da vida. Ele experimentou algo que nenhum querubim, que nenhum anjo pode experimentar jamais. Ele experimentou a morte e saiu dela em vitória e em ressurreição, e recebeu todos os atributos para que a igreja não pereça diante do império da morte, senão que a igreja se pare em vitória. Aleluia! Teu corpo não está limitado a este tempo, não está limitado a este espaço. Teu corpo pode pegar toda a unção e a glória que habitou corporalmente sobre Jesus Cristo. Essa glória pode vir por ti. Aleluia! Ele rompeu todos os limites. Por isso a Escritura fala que teu corpo é inferior ao corpo dos anjos, pero mesmo assim, pela redenção de Jesus Cristo, Ele te torna superior. Aleluia! Teu corpo tem uma virtude da criação. Sabe qual é? Nenhum ser eterno pode se multiplicar entre si. Pero ele disse: eu não só vou dar a minha virtude criativa do homem para que o homem se multiplique, senão que eu mesmo vou morrer e meu corpo gerará um novo corpo chamado igreja. Esse é o corpo de glória mais supremo que se move sobre a face da terra. Você pode acessar todas as bênçãos, todas as dádivas que existem no céu. E os anjos não existem para outra coisa, senão para servir a igreja de Deus vivo sobre a face da terra. Eles não buscam uma adoração, eles buscam que teu corpo receba a identidade, que teu corpo se posicione, que teu corpo seja cheio da glória de Deus. Aleluia! Tem uma salva de aplausos. Fale: Jesus, teu corpo é único, teu corpo é único e maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está colocando aqui dentro de vocês. E vamos ministrar nesta hora na unção do Espírito, na rapidez de Deus. Deus quer entregar nesta noite, quer glorificar o teu corpo. Corpos glorificados em sua presença, cheio do poder do Espírito Santo. Há um derramar poderoso aqui. O Espírito vai ativar algo sobrenatural. A primeira ministração, a primeira onda de unção será o impacto do Espírito de Deus, a essência do Eterno, o Espírito que glorificou a igreja, o Espírito que gerou a igreja, o Espírito que vestiu a igreja, é o Espírito de Deus, porque é Deus mesmo. Deus é tão celoso que Ele não deixa que nenhum anjo entre em ti, pero Ele mesmo vem viver em ti, Ele vem habitar em ti, Ele vem te encher, Ele vem tocar tuas emoções, Ele vem tocar cada órgão, cada parte do teu espírito. Aleluia! Esse é o Espírito do Eterno. Ele está aqui, é o Santo Espírito que te cela, que te deseja, que te anela, que quer estar contigo todo o tempo, todo o tempo. Ele se reservou a melhor parte. Ele quer servirte, Ele quer edificar-te, Ele quer construir em ti. Eu vou pedir nesta hora que você possa aproximar-se aqui. Vamos fazer uma ativação, uma unção específica. Aleluia! Glória a teu nome, Jesus. Eu vou pedir aos irmãos aí que vajam esperando um pouco. Vamos fazer o seguinte: vamos orar por um grupo
vocês vão entrar por este lado, ok? E vão sair por esse lado, para que possamos ministrar todos. Mesmo que você receba unção e você tenha que se mover, você não saia da unção. Você não saia do Espírito de Deus. A unção você vai recebendo aqui e vai se juntar para lá. E vai seguir na unção. Estão compreendendo isso? Vocês vão ser ministrados aqui. E uma vez que vocês sejam ministrados, aqueles que alcancem vão sair por aquele lado e ocupem as cadeiras ali. Mesmo que você não esteja sentado aí, ocupe esse lugar, para dar tempo que outros venham ser ministrados. Não queremos que algumas pessoas fiquem sem ser ministradas. Deus quer ministrar a todos. A unção será muito rápida. Não é a velocidade de homem, é a velocidade da unção, é a velocidade do Espírito de Deus. Amém? Você chega aqui, você que está aí, filho de Deus, temos adoradores para adorar contigo. Você vai estar adorando. Alguns nem vão conseguir chegar aqui, porque a unção está tão forte, que aí mesmo você vai receber sua porção. Aleluia. Então vamos entrar. Vamos entrar. Eu creio que uma fila mais. 4 filas. De 4 em 4 filas. 1, 2, pode montar uma a mais. 4 filas. Aleluia. Aqui mais na frente. Glória a teu nome, Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Entre no Espírito. Dê a mão do seu irmão do lado e comece a adorar em Espírito. Você vai orar nesse dia dizendo: Deus, glorifica teu corpo em mim. Glorifica teu corpo em mim. Aleluia. A sangue de Jesus está em você. Agora o Espírito Santo virá como um fogo líquido. Como um fogo líquido muito, muito forte. Muito forte. Aleluia. 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 Comece a orar em Espírito. Comece a encher o seu corpo com as línguas espirituais. Encha com a língua espiritual. Encha com a língua espiritual. Vou pedir aos apóstolos para ajudar. Os apóstolos. Deus vai colocar uma estrutura nova dentro de você. Um corpo novo vai entrar dentro de você. Será um corpo espiritual cheio de glória. E rabacatarama cheio. Ei, ei, ei. Yeah. Yeah. Xarababababababa. Todo o teu corpo, todo o teu corpo será cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito. Cheio da unção. Cheio da unção. Aí está a unção. Ela está buscando o íntimo. A unção não para na pele. Ela busca os músculos. Ela busca o tecido de teus ossos. Ela busca teu DNA. Ela busca tua medula. Ela busca a essência que está dentro de ti, para fazer uma transformação de dentro para fora. Todo o teu corpo será impregnado da unção. Lá atrás, todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Cheio da unção. Cheio da unção. Cheio da unção. Aí está. É como vento abrasador. É como vento forte. Cheio.
Os carros de fogo. A próxima fila. Continue na unção, continue na unção. A outra coisa que vai acontecer agora. Fogo, fogo. Os irmãos voluntários, todos que vão ajudar, mais gente aqui atrás, porque é muito rápido, não dá tempo. Não, a fila fica para trás, dá um espaço. Mais gente para ajudar, por favor. Não dá para os irmãos que estão aqui. Os irmãos são diáconos, voluntários, todos, venham para cá frente. Ministro, líder, vem. Mais glória, Senhor. Mais glória. Oh,
Oh, shake, carada. Oh, shake, carababa. Shake. Oh. Siga na unção. Não saia da unção. Há uma segunda onda que vai vir depois. Uma segunda onda sobre vocês. Os anjos de Deus se moverão numa velocidade muito rápida hoje. Esta é a unção do Espírito. Mas vai começar dentro de uns minutos. Uma ativação muito mais sobrenatural. Totalmente diferente. Vai acontecer. Você que está aí, siga no manto da unção. Siga na unção. Siga debaixo do Espírito de Deus. Não deixe a unção escapar. Segura a presença na adoração. Oh, shedere ala bala bala shedere katara bala bala shedere kodere bala shedere ala say. Oh, shedere la bala bala bala. Shedere ala kadere bala so. Shedere ala bala kadere bala ya. Ala ya bala yo. Shedere bala bala bala. Shedere. Oh, shedere kadere bala bala bala. Shedere bala kadere bala. Hallelujah. Oh, levante as suas mãos. Show. A unção agora. Show. Todos vocês vão ser cheios de unção. Vocês cheios de unção. Erga as suas mãos. Comece a falar em línguas. Comece a ser cheio. Oh! Cheio de arriba, cheio de arriba,
Venham descendo para fazer outras filas aqui. Venham descendo. Venham descendo. Você que já recebeu, estenda as suas mãos, continue falando em línguas, continue abençoando os irmãos que vão estar recebendo, continue trazendo a glória de Deus, continue, comece, fique falando em línguas, fique recebendo enquanto você está aí. Deus está se movendo em todo esse lugar, a glória de Deus está aqui. Continue manifestando, declarando, falando. Não se desconecte das coisas de Deus. Continue alinhado ao mover de Deus. Tua glória, passa por mim, teu poder. Quero beber de tuas águas, sacia minha sede, Senhor. Sheketari baraba sandara bashai. Sheketari baraba bashai. Sheketari baraba sandara bashandara bashandara. Sheketari baraba shara baraba sandara baraba shara baraba baraba.
Erga as suas mãos, você que está aqui na frente. Continue adorando. Oh, Sherebalaya, Sherebalaya, Sherebalas. Sherebalaya, Sherebalas. Oh, Rekadeleles. Oh, Sherebalas, Sherebalas. Ederikadeleles, Sherebalas. Ederikadeleles. Oh, Sherebalas. Oh, Sherebalas, Sherebalas. Sherebalaya, Sherebalas. Sherebalaya, Sherebalas. Desça todo mundo, o que está faltando? Os que faltam. Quem não recebeu ainda, venha, desça. Vocês que estão aqui na frente, que vão receber agora, erga as suas mãos, comece a falar em línguas, a declarar a glória de Deus, a ser cheio dessa glória, a buscar do Senhor. Abra a tua boca e comece a adorar. Abra a boca e comece a falar. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Oh, fale mais alto, declare.
Oh, Oh, shoot your comba bamas. Hanarea da bassa de manas. Shedere balacanta de balas. Comba babare balas. Shedere balaias de manas. Shedere manas de manas. Quem falta, vem aqui à frente, fica aqui. Quem ainda não recebeu,